Boa tarde. Dando continuidade à série especial com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, neste encontro, estamos recebendo o deputado federal e pré-candidato Luiz Carlos Reins, do Progressistas, o PP. Boa tarde, pré-candidato. É uma honra tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Jaime. Boa tarde aos telespectadores. Prazer estar na TV Câmara, falando com Novo Hamburgo e todo o Vale do Calçado. Para mim, um grande prazer. Deputado, pode nos falar um pouco sobre a sua trajetória política? Eu sou natural de Candelária, né? Estou lá, uma região também de imigração alemã, e quando eu me formei no ginásio agrícola em Candelária, eu saí para estudar num técnico agrícola no Alegrete. Fui conhecer a fronteira do Rio Grande do Sul. Em 1969, quando eu me formei técnico, eu entrei na Faculdade de Agronomia em Santa Maria. Então, cursei o curso de agronomia e em 1973, no final, quando eu me formei, eu fui para São Borja. Então, janeiro de 74, praticamente até agora, eu resido em São Borja. Comecei a trabalhar lá como engenheiro agrônomo, técnico agrícola, produtor rural. Essa é a minha atividade principal. Estou em São Borja hoje há 44 anos, dedicado às lides da agricultura. Então, esse é o meu trabalho. E nesse período, eu fiz política estudantil, desde o curso técnico, lá eu era tesoureiro do Grêmio Estudantil lá do Alegrete. Depois, na Faculdade de Agronomia, eu também participei do diretório acadêmico da Faculdade de Agronomia, do Centro de Ciências Rurais. Fui presidente da Casa do Estudante, ainda em Santa Maria. E quando eu me formei, fui trabalhar em São Borja como agrônomo. E aí eu estava sempre vinculado nos movimentos dos agricultores, ligados ao sindicato rural. Criamos uma associação dos arrozeiros, então eu sempre andei participando desses movimentos classistas dos agricultores. E depois eu fui secretário da Agricultura do município por um ano em São Borja e me convidaram para ser candidato a prefeito de São Borja. Então, minha primeira experiência político-partidária foi ser prefeito de São Borja, onde eu me elegi em 1992 e fui prefeito de 93 a 96. Naquele período foi um período interessante, foi minha primeira experiência político-partidária. E depois, insistiram que eu me candidatasse a deputado federal. Eu não fui vereador, não tive a honra de ser vereador, também nem ter sido deputado estadual. Passei direto de produtor, liderança classista, para ser prefeito, e de prefeito direto para ser deputado federal. Então, me elegi, a eleição foi em 1998, me elegi nessa eleição, estou lá desde 1999 como deputado federal no meu 5º mandato. E um ponto importante, eu vim aqui em Novo Hamburgo, naquele momento Fichinha já era deputado, João Fischer, e o Júlio Redecker também. Então eu vim conversar com o Fichinha, com o Júlio, para pegar umas orientações sobre a campanha. Então eu vim aqui em Novo Hamburgo, no escritório do Júlio, conversei com o Júlio e com o Fichinha, peguei umas orientações para me organizar na minha campanha, na primeira campanha de deputado federal. Me elegi na primeira vez e estou agora no meu 5º mandato de deputado federal. O senhor foi mais votado aqui no Rio Grande do Sul? Nas últimas 3 eleições, eu tenho sido em 4 eleições o mais votado do partido. E nas últimas 3 eleições, numa eleição, eu fui o 2º mais votado do Rio Grande do Sul, na outra eu fui o 3º mais votado do Rio Grande do Sul e na última eu fui o deputado mais votado do Rio Grande do Sul. Em 3 eleições. Foi uma surpresa para o senhor? Não, porque a gente já tem um trabalho, e esse trabalho a gente já tem ao longo dos anos e faz com que a gente consiga repetir as votações e também consiga a eleição. E chegamos a ser, para mim é uma honra, ser sido o deputado mais votado do nosso estado. Pelo foco do trabalho e as regiões que a gente representa, a gente conseguiu essa votação e é um orgulho para mim e para aqueles que me ajudam. Deputado, e o senhor agora querendo ser governador dos gaúchos, por que essa escolha? Eu já tenho os meus 5 mandatos, e tenho toda a minha história, Jaime, foi sempre de desafios. Desde que eu saí de casa muito cedo para estudar e tive que batalhar muito cedo, quer dizer, dos 6 anos, 7 anos de idade, eu já trabalhava com meus pais. Então, era uma luta porque a gente ajudava os pais num pequeno bar, em um restaurante que nós tínhamos em Candelária. Depois, em Santa Maria, da mesma forma, para poder me formar, eu tive que trabalhar. Cheguei em São Borja, quando eu comecei a trabalhar, também os enfrentamentos que nós tivemos para me tornar um profissional liberal e depois um produtor rural,
Desafios. Prefeito de São Borja, a mesma coisa. Deputado, da mesma forma. E agora eu acho que estou preparado e vou conseguir colaborar mais, né? Eu me dediquei sempre ao Rio Grande, ao Brasil, a São Borja, enfim. Hoje eu acho que tenho preparo para poder colaborar com o Estado do Rio Grande do Sul na situação difícil que passa o Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu quero ajudar o Estado, né, com a experiência que eu já tenho de quem passou vários momentos difíceis na vida, conheci os dois lados do balcão, né? Quem é produtor, quem tinha um pequeno comércio que eu ajudava os meus pais, e na minha vida profissional eu acho que eu consigo ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. Quero servir o meu Estado, acho que é uma missão que a gente recebe, né, com o conhecimento que eu tenho, colaborar com o Estado do Rio Grande do Sul. E quais são as suas principais ideias, né, que já vão ser implementadas, né, a partir da sua homologação como candidato? Bom, o partido, né, primeiro, nós tínhamos a senadora Ana Amélia, que foi candidata ao governo na eleição passada. Quando ela desistiu ano passado, né, em julho, ainda que não concorreria mais, começamos a discutir essa situação dentro do partido. Inclusive, tivemos uma disputa com um companheiro, o Vec, aqui de Novo Hamburgo, que disputou a pré-convenção comigo. Acertado isso, estamos em campanha. E o que a gente está fazendo é o seguinte: primeiro, nós temos que consertar a situação da economia do Rio Grande do Sul, as dívidas que o Estado está devendo hoje. O atual governador, até agora, não está conseguindo honrar o compromisso do funcionalismo. É um problema muito sério que tem hoje as contas do Estado. Então, nosso primeiro objetivo é negociar diferente a dívida que o Estado tem com a União. Então, por aí passa a concertação, como começarmos a organizar, né, a situação do Estado na solução da dívida, que nós temos uma ideia diferente do atual governador e de governadores anteriores. Então, aqui nós começaremos uma discussão diferente para podermos fazer o Estado deslanchar e andar para frente, porque a situação hoje está muito complicada, a situação do Estado em si, né, e, logicamente, dos empresários gaúchos, que hoje têm certas dificuldades de desenvolverem projetos, e tanta gente hoje querendo sair do Estado do Rio Grande do Sul. Quem pode vai para Santa Catarina, vai para o Paraná, aqui mesmo, no Vale do Calçado, inúmeras empresas foram para o Nordeste. Hoje a gente pensa em ir para o Paraguai e deixando de investir no Rio Grande do Sul. Então, eu quero consertar primeiro a situação financeira, econômica do Estado, né, e, a partir daí, gerar outras ideias de desenvolvimento para o Estado do Rio Grande do Sul. Bom, o atual governador está negociando fortemente, repactuando a questão da dívida. A senhora tem essa ideia de escapar desse regime de recuperação fiscal, dos modos que está sendo feito hoje? Eu farei diferente. A nossa ideia é diferente, Jaime, porque a negociação que o atual governador está fazendo, ele não vai conseguir, essa conta não se paga da forma que ele está negociando, porque ele não paga a dívida desde julho do ano passado. Ganhou uma ação, está com uma ação liminar junto ao Supremo Tribunal Federal, eles não estão pagando a parcela desde julho do ano passado. Portanto, vamos fazer 12 meses que ele não pagou as prestações. Se não pagou, era em torno de 280, 290 milhões mês, isso dá 3 bilhões e 400. Se eu colocar mais o juro em cima disso, né, e mais o saldo devedor dessa conta, negociar por 3 anos, mais, sem pagar 3 anos, isso quer dizer que ele estará devendo próximo de 80, 90 bilhões, esses 4 anos que ele não vai pagar a conta. Se não está conseguindo honrar o compromisso dos funcionários, do brigadiano, do policial, do professor, do funcionário em geral, e fazer alavancar o desenvolvimento, o crescimento, para gerar mais receita no Estado, ele não vai pagar 90 bilhões. Se não paga 70, que é o valor da conta, ele não vai pagar 90. Então, a nossa ideia é diferente, posso apresentar como é que nós trabalharemos essa questão a partir do ano que vem. Por aqui eu vejo que começa uma solução. Qual é a nossa proposta? Eu faço parte de uma comissão especial de deputados e senadores sobre a chamada Lei Candir. Na Lei Candir, nesse ano, só para vocês terem uma ideia, em 2018, os estados têm a receber da União, segundo o trabalho que nós fizemos, em torno de 39 bilhões de reais. Aí os estados, e uma parte para o Rio Grande do Sul. A União quer pagar aos estados 3 bilhões e 900, ou seja, 10% do que os estados exportadores têm para receber. Então, vai nos pagar 10%. Esse mesmo estudo mostra, Jaime, que
julho do ano passado, quando foi feito o levantamento, nos últimos anos que os estados exportadores têm a receber da União, se eu puxar, dá 550 bilhões. Quanto é que os estados devem para a União? Vamos arredondar, 650 bilhões. Isso quer dizer que os estados têm a receber mais ou menos 80 bilhões. Isso não está sendo negociado, isso não está sendo discutido, e é o que eu quero fazer. O governador atual vai a Brasília, vai negociar dívida, vai ele sozinho. Leva 1 ou 2 deputados para conversar com o presidente, que é do mesmo partido dele. Ou vai no Ministério da Fazenda, conversar com o atual ministro da Fazenda, o anterior, enfim. Mas só na forma de espichar um pouquinho o prazo para pagar e tu me dá um prazo para... Quer dizer, o que eu quero fazer será diferente. Nós queremos juntar a força política. Nós somos 31 deputados federais do Rio Grande do Sul, de todos os partidos. Temos 3 senadores. E não é só o Rio Grande do Sul. Se você pegar hoje, São Paulo deve praticamente 3 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. E tem mais deputados que nós. Se eu pegar o Rio de Janeiro, deve mais ou menos 2 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. E tem mais deputados que nós. Se eu pegar Minas Gerais, deve mais ou menos 1,5 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. E tem mais deputados que nós. Aí eu vou pegar Santa Catarina, deve 10 bi. Eu vou pegar o Paraná, deve 10 bi. Bom, se eu pegar os estados devedores e a força política, imagina 300 deputados federais, 30, 40 senadores, 15 governadores, mais as assembleias legislativas, todo mundo pressionando o governo federal. É diferente. Então, o que eu quero fazer vai ser uma grande mobilização nacional, porque o problema não é apenas do Rio Grande do Sul. Para nós é vital resolvermos esse problema. Então, a minha ideia é liderar um grupo de governadores, deputados federais, deputados estaduais, senadores e mais a força empresarial, as entidades que representam o comércio, a indústria, a agricultura, enfim, os trabalhadores, para a gente poder discutir com o presidente da República, futuro presidente da República. A nossa ideia é uma negociação diferente. Imagina se eu estou devendo hoje 70 bilhões e eu consegui passar a dever 14 bilhões. Bom, alivia essa nossa conta. Então, essa é a proposta que nós estamos fazendo e que nós vamos implementar quando, se ganharmos as eleições, pode crer que nós vamos liderar um grande movimento nacional sobre a dívida que o Estado tem com a União e o que ele tem para receber da União. A nossa proposta é essa aí. E como enfrentar um cenário que tem se apresentado no nosso país de total de um grande número de desemprego, questão das indústrias, como nós havíamos falado no início, antes de começar o programa, da questão da desindustrialização. Como é que enfrentar essa situação de recessão econômica que passa o país e isso reflete diretamente no Rio Grande do Sul? Ok, nós tivemos nos últimos anos recessão efetiva, 3% de crescimento negativo do PIB. Esse ano passado, nós tivemos um crescimento de 1%, mais ou menos. Esse ano a previsão é 1,5%. Então, a economia está crescendo muito pouco. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos trabalhando, a nossa ideia, o nosso projeto é facilitarmos as coisas, porque tudo aqui no estado dificulta. Qualquer um empresário, não apenas aqui do Vale do Calçado, que o forte era o calçado, continua o calçado, né, mas todas as áreas a gente vê dificuldade na questão tributária. Quando eu estive aqui na Abicalçados, o Rosnei, o Heitor, enfim, os empresários que me receberam uma noite aqui na Abicalçados, todos os segmentos envolvidos, o que nos diziam? A legislação tributária do Rio Grande do Sul é uma das mais travadas do Brasil. É uma das mais difíceis do Brasil, legislação tributária nossa. Eu já conversei com o pessoal da FEComércio, da Federação dos CDLs, com o pessoal da Fiergs, com o pessoal da Farsul, enfim, as entidades que representam o comércio, a indústria, o serviço, a agricultura do Rio Grande do Sul. E eles estão me pautando temas importantes. E pedi a eles também, já tem tributaristas trabalhando, como é que eu posso simplificar o processo tributário do Rio Grande do Sul. E o senhor pretende, então, implantar uma reforma tributária estadual? Reforma tributária estadual, de que forma de estimular qualquer investidor, de qualquer área que seja, para que ele possa se sentir atraído e não complicado. Um empresário aqui me dizia, eu tenho 22 pessoas trabalhando na área de contabilidade da minha empresa. Eu podia ter 2 ou 3 se fosse mais simples. E aí você liga para a Secretaria da Fazenda e nem eu recebo a orientação correta, porque eu nem sei, é tão complexa que eu não sei, nem recebo a orientação correta. Então, se nós conseguirmos simplificar a legislação tributária, daqui a pouco, Jaime, nós cobrando menos imposto,
nós temos condições de arrecadar mais recursos do que está sendo arrecadado nesse momento. Então, essa é uma das questões que nós temos de não aumentarmos a carga tributária. Eu tenho que simplificar o processo, né, fazer com que os investidores sejam atraídos de trabalhar no Rio Grande do Sul, em qualquer área. Aqui é calçado, na outra região é máquina, na outra região é agricultura, na outra região é pedra preciosa, na outra região... Bom, os diferentes temas da economia do nosso Estado do Rio Grande do Sul, facilitar, né, da legislação tributária nossa, seguramente nós vamos atrair mais investidores. Esse é um dos pontos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Depois é logística, rodovia, ferrovia, estrada, porto, enfim, é outro problema que nós temos, energia que o Estado... Vamos falar isso no segundo bloco. Okay. Sim, ok. Não, talvez nesse primeiro bloco. Deputado, o senhor vem falando então nessa reforma, possível reforma tributária estadual. E é possível implementá-la independente da reforma tributária em nível nacional, porque se fala muito que o Brasil precisaria de uma reforma tributária. É possível implementar essa reforma? Lá em Brasília, o deputado meu xará, Luiz Carlos Rauli, já tem um trabalho numa direção. Eu concordo com o projeto dele, ele já discutiu com os empresários aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro. É um projeto. O que nós queremos lá, Jaime, e vamos trabalhar também esse assunto, liderando um movimento, o bolo tributário. Nós temos que ampliar a participação dos municípios, mais dinheiro no município, onde as pessoas moram. Um pouquinho mais para os estados e menos para a União. Então, esse é um ponto que nós queremos diminuir o espaço que tem em Brasília hoje. Porque qualquer prefeito vai de chapéu na mão para pegar 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais de uma emenda parlamentar. Então, ele vai lá pedir, por amor de Deus, o dinheiro é gerado, a riqueza é gerada no município. Então, nós queremos fortalecer. E até a própria corrupção. Se você tiver mais dinheiro no município, ali, junto do prefeito, está o vereador de qualquer partido. Ali está o Ministério Público. Quer dizer, a sociedade está mais próxima do dinheiro para cobrar. A corrupção é menor no município, depois menor no Estado, e lá em Brasília facilita também a corrupção. Então, se nós fizermos essa partilha diferente, essa é uma outra luta que nós queremos fazer, para que tenha mais dinheiro no município, onde as pessoas moram, cobram saúde, cobram educação, cobram segurança no município, depois no Estado, para depois Brasília. Diminuir o dinheiro de Brasília e fazer vir mais dinheiro para os estados e principalmente fortalecendo os municípios. Bom, como governador, o senhor vai defender então essa política municipalista? Sim, muito fortemente, porque é ali que as pessoas vivem. Eu trabalho, por exemplo, creches. Aí vem as creches, por exemplo, aí a gente consegue um dinheiro para uma creche para o município. Agora, quem cuida da creche, quem bota o professor, quem bota a merendeira, quem bota o funcionário, o cuidador, é o município. O custo para o município é muito grande. Quando ele tem, recebe lá 2 milhões para fazer uma creche no município. Tá bem, ele faz a creche. Agora, e o custeio dessa creche, a manutenção dessa creche, cai para o município. Tudo onera mais o município. Né? Então, tiveram as UPAs. É um programa interessante, enfim, para dar um atendimento à saúde. Quem cuida e quem paga a UPA. O que que a União manda para manter essa UPA, ou para manter uma creche, é insignificante perto do que a Prefeitura gasta. Então, nós temos que ter mais dinheiro também por parte, vamos dizer assim, da União, vindo para a saúde, para a educação, para cuidar nos municípios, né, dessa problemática que nós temos hoje no todo do Estado do Rio Grande do Sul, é no Brasil inteiro, não é apenas aqui. Sim. Pré-candidato, às vezes eu falo como deputado, mas também lembrando sempre a condição de ainda pré-candidato. A questão do parcelamento de salários dos servidores públicos estaduais. Como é que o senhor vê essa situação e o que o senhor vai poder fazer para tentar modificar esse quadro? Governar é eleger prioridades. Nós teremos uma prioridade, que é pagar em dia. Hoje você vai ver no Judiciário, ele recebe em dia. No Ministério Público, ele recebe em dia. No Tribunal de Contas, ele recebe em dia. Agora, o professor, o brigadiano, o policial civil, o funcionário está recebendo parcelado. Quer dizer, esse é um compromisso que nós estamos assumindo com a comunidade gaúcha e com o funcionalismo em geral. Eu quero pagar em dia. Vou eleger a minha prioridade, primeiro pagar o funcionário. Eu estive outro dia em Caxias do Sul, né, e fui à Brigada Militar. Então, o que eu vi? Depois que o comandante fez a apresentação, fiz uma fala, um soldado me pede a palavra.
O senhor sabe por que não tem mais gente nesse instante aqui? Porque nossos colegas estão na fila do Banrisul, pagando lá 100, 200 reais para poder pegar o seu salário. Não é justo que o funcionário tenha que descontar um X do seu salário para receber o dinheiro que é dele. Se alguém tem que pagar juro, é o Estado e não é o funcionário. Então, esse é um compromisso que eu estou assumindo também, de pagar essas contas em dia, né? Eu sei que vai ser extremamente difícil, mas estou pautando que quero pagar os salários em dia, de todas as categorias, do quem ganha menos no Estado e quem ganha mais no Estado. Então, os mais altos salários, que estão na Assembleia, que estão no Judiciário, enfim, mas quero pagar os menores salários, sim, em dia, que é o professor, que é o brigadiano, que é o policial, enfim. Esses funcionários, eu quero pagá-los. Bom, pré-candidato, nós vemos também um cenário de... nós já falamos sobre a recessão econômica que passa o país, as dificuldades econômicas que passa o país. E o estado do Rio Grande do Sul é um estado industrial, de muita produção industrial, além da questão primária, de ser um produtor primário, né, de grãos e commodities, né, ele é um estado também de produção industrial. Como atrair empresas ou indústrias para o Rio Grande do Sul nesse atual cenário? Uma das coisas, eu já falei, é a questão tributária. Aqui vai ser uma forma, inclusive, eu recebi propostas aqui da Bicalçados, como repatriar empresas de volta para o Rio Grande do Sul. Se eu simplificar o processo tributário, daqui a pouco, cobrando um pouco menos, em cima dessa guerra fiscal que essas empresas foram atraídas para o Ceará, para a Bahia, para o Nordeste em geral, quem sabe muitas possam voltar para cá, porque eles sabem que a mão de obra aqui é melhor do que tem nos estados, outros estados que as empresas foram daqui para lá. Quem sabe eu possa repatriá-los. Aqui é na questão tributária. Uma outra questão que nós estamos vendo, que o pessoal queixa muito também, é a questão dos licenciamentos ambientais. Você quer fazer um loteamento, você quer fazer uma indústria, quer fazer uma planta de, por exemplo, aqui no Parque Eólico, aqui em Palmares do Sul, o pessoal mostrava lá, levando 7 anos para tirar uma licença ambiental, 3, 4 anos para tirar uma licença ambiental. Aí você vai em Santa Catarina, 3 meses, 4 meses para tirar uma licença ambiental. É o mesmo país. É um estado irmão nosso. Quer dizer, como é que eles conseguem fazer em 3 meses e eu levo 3 anos, 4 anos? Quer dizer, tudo dificulta. A questão tributária é uma delas, a questão da legislação ambiental nossa é outra delas. Quer dizer, então, nós temos que simplificar o processo. Alguém tem me falado, você vai em cima da PPCI dos bombeiros, por exemplo. Ontem, essa semana, eu estava em São Leopoldo, na Associação Comercial de São Leopoldo, empresários me cobravam. Aqui é quase 1 ano e eu não consegui tirar o PPCI dos bombeiros. Tem que fazer um trabalho diferente entre a prefeitura, o corpo de bombeiros, para atender a população. Então você vê que aqui no estado parece que tudo dificulta. Quer dizer, aí eu sou investidor, eu tenho capital, eu quero investir. Sim, mas se eu chego para tirar uma licença dos bombeiros, 1 ano, uma licença ambiental, 3 anos, 4 anos, a carga tributária, tudo é mais complicado. Quer dizer, eu não consigo atrair ninguém para cá. Quer dizer, o cara que investe no Rio Grande do Sul, ele é um herói, entendeu? Ele tem que receber um prêmio, é um herói porque está investido aqui no estado. Então, nós temos que simplificar e fazer com que o investidor sinta gosto, sinta vontade de investir no nosso estado do Rio Grande do Sul. Agronegócio e meio ambiente, já que o senhor falou. Como equalizar, né, esses 2 temas tão sensíveis e importantes? Mas a legislação ambiental, por exemplo, ela é do Brasil. Não é do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, ou do Paraná, não, é do Brasil. Então, em cima disso, nós vamos trabalhar a legislação nossa e como simplificar esse processo. Eu, como deputado, votamos uma lei, que era o projeto de lei complementar 140, onde ele definia as competências do município, o que o município pode licenciar, o que o Estado pode licenciar e o que a União, IBAMA, tem que licenciar. Então, é IBAMA, FEPAM e Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Essas competências nós queremos fortalecer primeiro o município, e o que ele puder fazer, simplifique, ali é licenciado. Depois no Estado, e no Estado simplificar o processo. Eu trabalhei, por exemplo, na questão de energia, tem um empreendedor em Porto Alegre, para vocês entenderem, está trazendo, pegando o lixo que é consumido na cidade, né, e transformando esse lixo em energia. Eu ajudei essa empresa, levou mais de 3 anos para conseguir a licença ambiental. Como é que você fica? Quer dizer, é lixo, transforma lixo. Pegou o município de Panambi, Condor, como âncora,
né, e 28 municípios daquela região, e pegar o lixo dos 28 municípios e transformar em energia, em torno de 7 megawatts de energia. Isso é uma receita para o Rio Grande do Sul, não apenas para Panambi, Condor e aquela região. Serve para todo o estado. Então, nós temos que simplificar esse processo. Eu não vou descuidar, mas se eu consigo fazer uma licença em 3 meses em Santa Catarina, por que eu não consigo fazer em 3 meses no Rio Grande do Sul? Ok? Então, facilita. Isso nós já estamos desenhando com gente que conhece o ramo e nós não vamos descuidar do meio ambiente. É um cuidado máximo que nós vamos ter, tanto na agricultura, como qualquer empreendimento, um investidor de uma indústria ou de um loteamento, qualquer coisa, né, que ele possa fazer para poder ter uma licença ambiental correta num prazo menor de tempo que ele possa ter para implementar o seu projeto aqui no Rio Grande do Sul. Bom, senhor, né, o senhor falou sobre logística e eu ia, né, tentar colocar esse tema já nesse primeiro bloco. Nós temos muitas dificuldades. A greve dos caminhoneiros mostrou que o Brasil depende muito do modal rodoviário. Né? Quais são as suas ideias para o setor logístico, né, do nosso estado? O que é possível fazer para dar condições, né, que outros modais funcionem também para escoar, por exemplo, a nossa produção agrícola e a produção industrial? Eu vou focar no modal hidroviário, vou focar no modal ferroviário e vou focar no modal rodoviário, dos 3. Na questão das hidrovias, para vocês terem uma ideia, nós temos hoje, e tem um grupo liderado pelo Mantelli, que é da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, e tem uma Associação Gaúcha dos Terminais Portuários, junto com a Farsul, junto com a FEComércio, junto com a Fiergs. Então, eles têm um grupo que liga essas 3 entidades junto do Mantelli e quem opera os nossos terminais. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 1.200 quilômetros de hidrovias no Rio Grande do Sul. Só utilizam 700. E utilizam mal os 700 quilômetros de lagoas, rios e costa de mar que nós temos aqui. Eu estive agora, na sexta-feira passada, conversando com os operadores portuários de Rio Grande. Então, eles dizem o que eles precisam no Porto de Rio Grande para dobrar, triplicar, vamos dizer, a exportação e as importações, porque por Rio Grande entram as riquezas do Rio Grande do Sul e saem as riquezas do Rio Grande do Sul. Por ali, o grosso das nossas riquezas saem ou entram por ali. Então, nós temos que simplificar o processo e fazer com que o Porto de Rio Grande tenha uma atenção melhor. Esse é um compromisso que nós estamos firmando com o Porto de Rio Grande e com as hidrovias que nós temos aqui no estado. Do dia, eu estava em Estrela, conversava com o prefeito, conversava com alguns empresários. A dificuldade para funcionar o Porto de Estrela no Rio Taquari. Bom, eu quero ver se eu assumo o porto para mim, para a prefeitura, porque está ali o rio, está ali o porto, como é que aquilo não anda? Então, pequenos investimentos aqui, o Estado não tem dinheiro para investir na sinalização, na dragagem, enfim, no que precisa. Mas tem capital que possa fazer o investimento no Rio Jacuí, no Rio Taquari, no Guaíba, nas lagoas, enfim, temos como fazer isso aí. Então, aqui está um ponto que nós vamos focar muito, né, nesse modal hidroviário, como fazer isso. E possibilidade até de novos portos no Rio Grande do Sul, né, marítimos. Você veja que Santa Catarina hoje tem 5 portos, eu só tenho o Porto de Rio Grande. Existe possibilidade de mais portos no Rio Grande do Sul, nós vamos perseguir. Está surgindo uma ideia de Torres, por exemplo, ok? Então, que já existe antigamente se falava muito nesse porto em Torres, né, deputado? Okay, isso já existe historicamente, não nada efetivo, mas sempre se pensou nessa possibilidade em Torres. Jaime, esse é um projeto do Dom Pedro, no tempo do Império. Sim. No governo Getúlio Vargas se falou com o governo alemão e com os ingleses, antes da guerra. Lá nos anos 40 se tratava desse assunto. Nós estamos retomando esse assunto agora, nos apresentaram a ideia, existe uma possibilidade. Então, se existe uma possibilidade, por que os nossos vizinhos de Santa Catarina, estou voltando a Santa Catarina, outro dia eu falava, eu estava agora em Tramandaí, no final de semana passada, e um empresário gaúcho, que está hoje em Balneário Camboriú. Se vocês têm que ver o que está crescendo Itajaí, por exemplo, que tem um porto lá. E vocês têm que ver o que está crescendo Navegantes, que é um outro porto privado. Pô, se os caras estão fazendo aqui no nosso lado, por que eu não posso fazer no Rio Grande do Sul? E Navegantes é privado. Sim. Então, existe a possibilidade de trabalharmos essas ideias. Então, aqui estou falando em hidrovias e portos. Nós vamos trabalhar, e que eu digo, eu tenho que ter boa vontade, eu tenho que procurar esses investidores, e os investidores aparecerão, e facilitar a vida deles para poder fazer investimento em Rio Grande, ou num outro porto, ou nas vias fluviais ou lacustres que eu tenho no Rio Grande do Sul. Ponto 1. Ponto 2.
Nós temos hoje em torno de 3.200, 3.300 quilômetros de ferrovias no Rio Grande do Sul. Ferrovias. E a concessionária, a Rumo, era LL, hoje é Rumo, abandonou praticamente 1.300 quilômetros. O deputado Luiz Carlos Reis ociosos. Eles abandonaram, não querem usar, entendeu? Eles são concessionários. Estão agora pedindo a renovação da concessão. E exploram o que querem. As ferrovias estão aí. Eles foram obrigados. Eu tenho impressionado, tem um procurador lá o Veronese, lá de Santo Ângelo, que nós temos cobrado muito. O deputado Luiz Carlos Reis e o procurador Veronese, tem o Dr. Hoppe, um outro procurador federal também. A gente tem cobrado, mas não adianta. Agora, o governo do estado terá que cobrar. E eu, eleito governador, vou cobrar da concessionária que eles têm que explorar isso aqui. Nesse instante, já tem um fundo americano estudando os mais de 3.000 quilômetros de ferrovias que eu tenho no Rio Grande do Sul. De que forma eu possa fazer investimento para poder aproveitar as ferrovias que existem. A concessionária hoje, Jaime, usa o que quer. Daqui a pouco, isso aqui é filé, eu vou usar. Isso é carne de pescoço, eu não quero. Se ele tem a concessão, ele tem que explorar os 3.300 quilômetros e não o que ele quiser fazer. Nós, eleito governador, vamos fazer as ferrovias funcionarem de novo, ok? Em cima disso, e até novos desenhos de ferrovias, que possam ser investimentos em novas ferrovias. Mas no primeiro momento é explorar as ferrovias existentes. Existe um projeto da Norte-Sul, que parou em Panorama, em São Paulo. Dali ela vem para o Paraná, vem para Santa Catarina e vem para o Rio Grande do Sul. Isso é um projeto de quase 30 bilhões. Ok, nós vamos perseguir também, lá para frente uma nova ferrovia que vem de São Paulo, ela era a Ferrovia Norte. E nós, a bancada federal, e eu trabalhei nesse assunto já há alguns anos, fizemos a chamada Norte-Sul. Então ela vai de São Paulo para o norte e a gente quer que ela também venha para o sul. Quer dizer, nós temos que perseguir. Existe já um projeto pronto. E existirá capital privado que possa investir. Então, nós temos que fazer essas ferrovias também funcionarem. Vocês vão ouvir nós falarmos muito dessa questão. Isso é logística. Eu pego dados aqui no Rio Grande do Sul, o custo da nossa logística, de um empreendedor qualquer, é 18% a 19%. Sabe qual seria o normal? 8% a 9%. Eu estou pagando o dobro pela logística. Quem é que perde com isso? Entendeu? Então, nós não vamos... É um produto que chega mais caro. Nós não vamos abandonar as rodovias. Não, nós temos que trabalhar também nas rodovias. Mas eu estou falando que tem hidrovias para serem trabalhadas, tem ferrovias para serem trabalhadas, tem portos para serem trabalhados. Bom, aí começa a mudar de figura. No mundo inteiro usam hidrovias. Por que eu não posso usar no Rio Grande do Sul? No mundo inteiro usam ferrovias. Por que eu não posso usar no Rio Grande do Sul? Nós vamos perseguir esse modal. E vamos agregar nada contra o caminhoneiro. Nós temos novos projetos que vão também demandar frete de caminhão. Só no setor florestal, que eu tenho já um projeto em andamento, primeiro que vai sair em Pinheiro Machado, já está sendo construído, aquele projeto demanda 1.800.000 toneladas, que vai precisar de caminhão, vai precisar de trem. Ali tem trem e outros projetos mais. Então, só essa demanda, quer dizer, nós vamos acrescer a soja que eu transporto, o arroz que eu transporto, o combustível que eu transporto, o fertilizante que eu transporto, 9 milhões de toneladas em 5 projetos florestais que nós temos para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, tem ideias ótimas já acontecendo nesse instante no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, nós também vamos precisar das rodovias. E nas rodovias, do mesmo jeito. O estado do Rio Grande do Sul e o próprio Brasil tem muito pouco dinheiro para investir em hidrovia, em ferrovia, pontes e rodovias. Mas tem capital privado, então nós precisaremos atrair as parcerias público-privadas para poder fazer investimentos. Investimentos são viáveis, qualquer investidor vem e vai investir. É isso que nós queremos trazer, investimentos. Eu tenho a oportunidade de, quando prefeito de São Borja, a primeira parceria público-privada da América Latina foi a ponte São Borja-São Tomé. Quando eu era prefeito, 93 a 96, como dizem os argentinos, conseguimos sacar la puente, né? A ponte saiu, que era uma reivindicação de São Borja, desde o tempo do Getúlio Vargas, que era samborgense, nosso ex-governador e ex-presidente, né? Que ele deu a ponte para Uruguaiana. Então foi uma disputa política da época, e a ponte foi parar em Uruguaiana e nós ficamos sem a ponte. Bom, a ponte saiu num consórcio público-privado. Então o prefeito Luiz Carlos Reis, lá em 1993, perseguiu essa obra, e a obra foi inaugurada em 97. Para você ver como é que o desenho que nós fizemos lá. Inicialmente, a obra custava 59 milhões de dólares. A obra final custou 32. A Argentina, o governo argentino colocou 8 milhões de dólares, o governo brasileiro botou 8 milhões de dólares e a iniciativa privada colocou 16 milhões de dólares.
A ponte está lá desde inaugurada em 1997. Já está terminando a concessão, que era 25 anos. E foi feito sobre o modelo do menor preço do pedágio. Ok, falta 4 ou 5 anos e a obra é do Brasil e da Argentina, entendeu? Então, esse modelo nós temos que aplicar nas hidrovias, esse modelo nós temos que aplicar nas ferrovias, nas pontes, nas rodovias que nós precisamos, tipo, por exemplo, a 448, que é uma demanda desta região, por exemplo, a trabalhar na 448. Quer dizer, essas questões, sejam elas obras federais ou sejam obras estaduais, nós vamos perseguir e trabalhar muito na logística que nós temos no nosso estado. Perfeito. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação do pré-candidato ao governo do estado, o deputado federal Luiz Carlos Reis, do Progressistas, o PP. Deputado, segurança pública é um tema muito sensível aqui no Vale dos Sinos. Como o senhor pretende trabalhar esse ponto? Aqui, não só aqui na nossa região, mas como no estado inteiro? Jaime, tem um grupo hoje de soldados da Brigada Militar, pessoal que está aposentado, desde o soldado raso até o coronel, que já comandou a Brigada Militar. Nós temos gente dos bombeiros, nós temos gente da SUSEP, nós temos gente da Polícia Civil, do IGP, desenhando um programa de segurança pública para nós, gente que conhece, que é do ramo. Desde um soldado que está na ativa até um soldado que está aposentado, enfim. Não é o Vale do Calçado, é o Rio Grande do Sul, não são os grandes centros. Eu vou nas pequenas cidades, estão estourando caixa de banco, então isso ali é um pavor hoje. A população está em pânico, está com medo. Esse é um foco principal que nós queremos dar, né, para que a Brigada Militar possa ser respeitada, valorizada, para que a Polícia Civil possa ser respeitada, valorizada. Nós temos um trabalho que a gente quer fazer em cima disso aí. O aumento do efetivo vai depender de recursos, mas um dos compromissos que nós estamos assumindo é, pelo menos, ir mantendo, porque a gente sabe que todos os anos vão se aposentando gente. Então, no mínimo, a reposição, isso nós temos que manter. A reposição vai ser uma das nossas metas de fazer. E fazer uma integração entre a Brigada Militar e a Polícia Civil. E um ponto importante, Jaime, que eu estou colocando, dar segurança a quem nos dá segurança. Aconteceu um caso em São Borja, uma ocasião, e eu via um soldado da Brigada Militar se tiroteando com um ladrão de gado.
Aí daqui a pouco chega na delegacia, o ladrão que foi baleado estava com o advogado. O dono do gado e o brigadiano, parecia que eles eram, vamos dizer assim, os ladrões. A coisa inverteu porque o advogado foi para cima. Usa os direitos, enfim. O soldado, o brigadiano que trabalhar na segurança, o policial que trabalhar na segurança, eu vou dar segurança para ele. Primeira coisa, o governo tem que lhe dar segurança para ele saber que ele é autoridade. Quando ele chegar e abordar um ladrão, um traficante, enfim, ele tem que ter segurança para que ele não precise, daqui a pouco, contratar um advogado para se defender. Então, aqui está um ponto importante, que nós queremos dar segurança para aqueles que nos fazem a segurança. Fazer um trabalho muito íntimo da Brigada Militar com a Polícia Civil. Às vezes, não se conversam. E tem que se conversar. São os que fazem segurança no município, é a Brigada Militar e a Polícia Civil. Temos que fazer eles se conversarem e atuarem conjuntamente. Nós temos hoje os azuizinhos, que fazem segurança na cidade, já tem a sua função. Nós temos a segurança privada também. Nós queremos juntar quem faz segurança privada, quem faz a segurança pelo município, a Brigada Militar e a Polícia Civil. Como é que nós podemos integrar esse processo todo e de que forma, na inteligência, que também nós temos que fazer, os programas de cercamento eletrônico. As prefeituras, por exemplo, tem uma região de Ibirubá, Tapera, naquela região do estado, as prefeituras, como o estado, pegaram um pouco de recurso federal e fizeram o tal de cercamento eletrônico. Esta ferramenta terá que estar à disposição da Brigada, da Polícia Civil, enfim. Como é que eu posso integrar esse sistema? Nós temos que trabalhar com inteligência, né? Prevendo certas situações. Isso nós queremos trabalhar fortemente, né, dentro da Polícia Civil e da Brigada Militar, para que eles possam ter essa segurança e poder nos dar a segurança que nós precisamos. Então, aqui tem ideias. Por exemplo, aquela Operação Floresta, né, o que fizeram lá em Porto Alegre, por exemplo, onde os empresários juntaram 14 milhões e deram para comprar viatura, bala, colete, enfim, para a Brigada Militar. Quando eu fui prefeito em São Borja, 93 a 96, eu tinha um problema sério. São Borja era um ponto de entrada de droga. O delegado Weber Kebach, naquela época, era um delegado regional, me disse, olha, prefeito, aqui é um problema sério. Eu já conheci o abigeato. Aí, agora eu fiquei sabendo que aqui também tem droga. Bom, eu juntei os empresários naquele momento lá, porque os carros da brigada não tinham pneu, outro não tinha motor, outro não tinha gasolina, bom, não andavam. Da Polícia Civil e da Brigada Militar. O que eu fiz? Chamei os mecânicos, chamei as lojas de peças, chamei os empresários da Associação Comercial, por exemplo, do Sindicato Rural, e nós fizemos uma ação que os carros da brigada funcionavam. Não tinha papel dentro lá da Polícia Civil. Aí comprava papel, dava para ele. Não tinha funcionário. Contratei o CIE, uns meninos lá que podiam trabalhar, para evitar que um inspetor tivesse que estar fazendo certo serviço burocrático que podiam ser feitos. Então, eu juntei a comunidade. Mas nós juntávamos a cada 2 meses, aí tinha problema, um se queixava daqui ou dali. Bom, eu juntava, cada 2 meses, no gabinete da prefeitura, o juiz diretor do fórum, o Ministério Público, promotor de justiça, o delegado de polícia, o comandante da brigada, Polícia Federal, que eu tinha lá também, Polícia Rodoviária Federal, né, a sociedade, através da Associação Comercial, do Sindicato Rural, e nós discutimos os problemas da cidade. E aquilo, a cada 2 meses, eu fazia esse fórum de discussão, para dizer, como é que eu posso resolver o problema? Aí, prendeu o cara, daqui a pouco o juiz soltou, o promotor mandou soltar. Bom, essas questões nós conversávamos abertamente. E deu resultado no combate ao abigeato que eu tinha lá e também no combate à droga, né? E os policiais se sentiam melhores. Não tinham residências. Então o brigadeiro chegava em São Borja, ele queria ir embora dali. Bom, eu cedi terrenos e você vai lá ver hoje as casas que eles construíram e ficaram morando na cidade. Porque não, eu fiz o meu concurso, entrei para a brigada, agora eu quero sair. Porque eu vou para a casa do meu pai, na casa da minha mãe, não sei aonde, porque lá eu tenho a minha residência. E aqui eu tenho que fazer... Bom, eu cedi terreno e eles fizeram as casas. Então, toda a forma que nós pudermos facilitar para que o soldado da Brigada Militar, para que o policial civil, ele se sinta em casa, na comunidade que ele estiver, nós vamos fazer para dar toda a atenção e dar proteção para aqueles que nos fazem proteção. Então, tem algumas ideias que nós já estamos trabalhando, já fizemos isso como prefeito e queremos fazer, né, agora como governador, fazer todos os municípios se integrarem nesse processo e fazermos essa grande integração. E um ponto importante, Jair, que eu estou dizendo, nós teremos um secretário de segurança, nós teremos um chefe de polícia, nós teremos um comandante da brigada. Agora, o comandante geral
Será o governador do estado que vai estar despachando semanalmente com quem está fazendo segurança no Rio Grande do Sul, né? Então, esse trabalho nós vamos estar fiscalizando, cobrando, trabalhando diretamente com a brigadiana que está em qualquer município do Rio Grande do Sul. Ele vai saber que o governador tem interesse na sua ação. Com o policial civil, o governador tem interesse na sua ação. Então, essa integração que nós queremos fazer vai ser importante. Da mesma forma, na SUSEP, nós queremos ver modelos. Eu sei que os presídios hoje é um problema sério no Rio Grande do Sul. Montarmos já estamos pensando até num estudo, numa possibilidade, quem sabe um presídio privado, ok? Vou fazer uma iniciativa. Uma das perguntas, uma das perguntas era sobre essa possibilidade. O senhor pretende construir novos presídios no Rio Grande do Sul ou ajudar a construir? Primeiro, a questão do recurso. Nós vamos cobrar também de Brasília, porque agora nós criamos lá um programa, agora é o Programa Nacional de Segurança Pública, entendeu? Assim como tem o SUS da saúde, também tem a segurança pública. Nós queremos trabalhar, que venha mais dinheiro de lá, e sim, vamos trabalhar, buscar recursos, porque alguém me disse que até vieram recursos para presídio e os recursos foram perdidos aqui no estado. Tem que agilizar esse processo, nos presídios da mesma forma, fazermos a reposição dos funcionários na medida do possível, do presídios, da SUSEP, por exemplo, dos bombeiros, da Brigada, da Polícia Civil, do IGP, ok? Na medida do possível, ampliarmos o quadro deles, pagá-los em dia, esse é um compromisso que nós temos com pagá-los em dia, e também estudarmos a possibilidade desses presídios que sejam privados. Vamos estudar, fazer 1 ou 2 modelos, né, chamar a iniciativa privada e fazer um valor. Se deu certo, é um modelo que nós possamos implementar aqui no estado. Essa política já foi implementada em algum lugar no nosso país? Minas Gerais já implementou. E funciona? Funciona. Tem dado boas respostas à sociedade? Sim. E além desse investimento em presídios, se fala também da falta de pessoal. Então, não é necessário hoje ter acesso à segurança, produzir mais resultados à segurança sem inflar a máquina pública. Porque existe a possibilidade de entrada através de concursos, mas hoje é possível criar, está dando sugestões que são viáveis, né? Sem inflar a máquina pública. Nós precisamos repor. Se eu pegar os números da Brigada Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros, do IGP, do SUSEP, o déficit é muito grande. Os números que nós temos hoje são semelhantes aos anos 80 e a população cresceu 50% ou mais daquela época para cá. Então, existe uma carência de policiais civis, de brigadianos, enfim. Nós queremos, agora, no primeiro momento, eu tenho que equilibrar as contas públicas. E um dos pilares que nós queremos fazer é o seguinte: segurança, educação e saúde. Esses são 3 pilares fundamentais, que é dever do Estado. Aqui eu tenho que apostar e vou apoiar. Segurança, educação e saúde. É fundamental. Outras coisas, bom, se o Estado puder, faz, né? A geração de desenvolvimento, o que eu não posso é atrapalhar, que hoje o Estado está atrapalhando aquele que quer gerar desenvolvimento, gerar emprego, gerar riqueza. Eu tenho 500 mil desempregados no Rio Grande do Sul. Eu tenho que fazer alguma coisa para dar emprego para essa gente, né? Agora, quem é que dá emprego? É um investidor, é um empresário. Esse empresário eu tenho que atrair para que ele possa fazer um bom investimento no Estado. Então, é isso que nós temos que facilitar a vida de quem quer investir no Rio Grande do Sul, porque senão o cara acaba indo embora daqui. Vamos para qualquer outro estado. O capital é assim. Se tu me atrair, eu fico aqui. Se não me atrair, eu vou embora. Pronto. Então, esses projetos nós temos e é o que nós queremos fazer. Bom, como governador, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, como é que o senhor vai enfrentar a questão do subfinanciamento, né, provocado pela Emenda 95, que limita os gastos em educação e saúde, já que o senhor falou, né, nas questões de educação e saúde. Como trabalhar com essa restrição legal? Deixa eu dizer, Jaime, não é limita. O que foi votado é um orçamento real. A presidente Dilma foi cassada em cima das pedaladas porque gastava mais do que arrecadava. Não tem orçamento na União, no Estado ou no município, ou numa empresa qualquer, ou numa família, alguém que gaste mais do que ganha. Se você ganha 5 mil, o pai, a mãe, um filho trabalhando, ganha 5 mil reais, ele sabe que ele não pode gastar mais que 5 mil. Se o salário dele cresceu 5%, 2%, ele só pode gastar os 5% mais 2%, ele não pode gastar mais do que isso. Então, ele tem que apertar os gastos. O que nós votamos nessa emenda foi isso aqui. Conforme crescer, né, vamos dizer assim, a receita, cresce a despesa. Não pode crescer desse item para aquele item. E o que já cresceu, por exemplo,
nós estamos em 2018, 16, 17, 18, já cresceu mais do que a inflação. Agora os dados gastos com saúde, esse ano estão em 130 bilhões, educação 110, 112 bilhões, cresceu mais do que a inflação. Então, isso não é que vai ficar congelado por 20 anos, porque alguém está dizendo, não é congelado por 20 anos. O que nós temos que fazer é o recurso que eu tenho, eu só posso gastar aquele recurso que eu tenho, e o recurso do orçamento do ano passado, 2018, 17, para o orçamento de 2018. Quanto é que cresceu? X%, esse crescimento eu posso dar para a saúde, para a educação e para a segurança pública. E nós vamos priorizar alguns itens, como eu disse, esses 3 itens são prioridade nossa. Alguns candidatos a presidente da República falam em tentar revogar essa restrição. Qual é a sua posição sobre isso? Eu acho que não deve. Não deve porque tem que ter um extremo controle. Aqui, por exemplo, a folha de pagamentos aqui no Estado, e não é culpa do funcionário, vou colocar bem antecipadamente, um número redondo, 210 mil aposentados, 180 mil pessoal da ativa. Isso é um problema. Essas contas têm que ser pagas. O déficit da Previdência do ano passado foi 10,5 bilhões, entre o que arrecadou da Previdência e o que pagou. Ok? 10,5 bilhões. Mas o juro que o Estado pagou ano passado foi 19,3 bilhões. Entre juro e déficit da Previdência deu 29 bilhões, para um orçamento de 63. Esse foi 2017. Essa é a realidade que nós vamos assumir se ganharmos a eleição do Rio Grande do Sul. Bom, eu tenho que ser responsável com isso. Eu não posso mudar as coisas e tenho que entender, e tenho dito, as carreiras de Estado, que primeira coisa é pagar em dia e depois essas questões fazer o que eu puder fazer. Agora, se eu alavancar o crescimento, o desenvolvimento, seguramente a economia vai crescer mais que o normal. Okay? Com a agricultura forte, pujante que nós temos no Rio Grande do Sul, o comércio, a indústria, o serviço, o turismo, por exemplo, extremamente importante, tem coisas para fazer para dinamizar a economia do Rio Grande do Sul e é isso que nós vamos fazer. Qual é a sua posição, vamos voltar um pouco ao tema de segurança pública, né? Qual é a sua posição sobre a política de drogas, de combate às drogas? Como o senhor se posiciona? Aqui, falando um pouquinho de educação, a gente quer trabalhar, o professor Delmar Bax, aqui da FACAT de Taquara, está liderando um movimento do nosso plano de educação. E uma das coisas, nós queremos aproximar a família dentro da escola, fazer com que os pais vá interagir dentro da escola. Não é você joga o filho lá para dentro e tá bom, não quero mais saber. Não, se eu conseguir trabalhar com que os pais, junto com os professores, estejam partícipes da escola, aqui eu começo a resolver a questão da droga. Ter essa participação da sociedade. Então, os pais têm que ter também o controle e a responsabilidade junto com seus filhos e junto com os professores. Aqui, nós queremos fazer, sim, um programa de combate às drogas. E, de novo, na questão das nossas fronteiras. A entrada de drogas do Rio Grande do Sul, que vem hoje da Argentina, que vem do Paraguai, que vem de outras regiões, que vem aqui para dentro. Tem que ter um programa forte também de combate à droga que entra no nosso estado. Usarmos a fiscalização, que é um problema, é uma situação séria hoje, fiscalização, né, em todas as áreas, porque a questão da droga é muito séria aqui no estado. E nós vamos fazer um programa de combate à drogadição. Bom, em relação à saúde, o senhor pretende trabalhar com as suas linhas, né, de trabalho com relação a, por exemplo, aqui no Vale do Rio dos Sinos, a questão oncológica é muito forte, assim, o gasto com a oncologia. Como o senhor pretende lidar com os gastos na área do setor de saúde? Como priorizar esses gastos com cobertor curto? A FAMURS fez um levantamento para nós e nos diz que nós temos 714 mil cirurgias, consultas especializadas, exames especializados, represados no estado há mais de 2 anos. Nós queremos fazer um trabalho de, primeiro, fortalecer os pequenos. Hoje eu devo ter 70, 80, 100 municípios que não tem nenhum hospital. Ali o postão de saúde que dá o primeiro combate. Vamos fazer com que as prefeituras tenham um alinhamento conosco no primeiro combate. Depois eu devo ter uns 80 hospitais de baixa complexidade. Darmos uma atenção para os hospitais de baixa complexidade. Eu estava em Jaquirana, um pouquinho a norte do estado, e diz o prefeito assim, você sabia que uma mulher grávida de Jaquirana tem que ganhar neném em Parobé? Faz 100 e tantos quilômetros, porque lá não pode nascer criança, em cima do programa que o atual governo tem. O que nós queremos fazer é fortalecermos estes pequenos hospitais. Se esse hospital, Jaime,
tem um ginecologista, tem um pediatra, tem uma estrutura mínima, por que ele não pode fazer? Ah, não tem UTI neonatal. Sim, aí só onde tiver, vem para Sapiranga, vem para Parobé, vem para Taquara? Não. Fortalece também os pequenos hospitais, porque, e sabe o que precisa fazer? É repassar um pouquinho de dinheiro. Então, nós já vamos combater direto ali essas ambulância-terapia que estão andando hoje, mais de 2 milhões de gaúchos andam por ambulância o dia inteiro, pelo estado inteiro, entendeu? Gasta-se gasolina também. Gasta-se... E mal. Então, imagina essas senhoras, e agora, outro dia, estava num programa em Porto Alegre, e um rapaz era motorista de ambulância. Nem eu sabia, dizer, o senhor sabe que tem que ter um cuidado da mulher grávida, por exemplo, tem que deitar de um jeito em cima. Como é que vai fazer 100 quilômetros, 200 quilômetros para poder ganhar neném, não sei aonde? Então, isso aqui, nós queremos fortalecer os pequenos hospitais, repassando um pouquinho, porque esses hospitais vão morrer e são fundamentais para a sociedade, para aquelas comunidades que têm os pequenos hospitais. Depois, média complexidade. Como fazer para que a média complexidade funcione e aí tu começar a resolver nesses locais. Credenciar oncologia, cardiologia, o que for. E depois a alta complexidade, que hoje está em Porto Alegre, que está em Santa Maria, que está em Caxias, que está em Passo Fundo. Ok, onde tiver alta complexidade, nós vamos atuar. Mas, em primeiro lugar, baixa, média e alta complexidade, pela ordem, né? E nós, com pequenos repasses, você mantém o hospital aberto. Senão você vai fechar um hospital e tudo terá que ir para os médios e grandes hospitais, entendeu? Então, veja, prefeituras com postões de saúde, onde é o primeiro combate que é dado. Depois, a baixa complexidade, a média e a alta complexidade, para nós zerarmos a fila que nós temos hoje das consultas e dos exames especializados. Bom, o senhor, no intervalo, citou a questão da energia, né? Então, eu abri espaço para falar sobre esse tema. O senhor gostaria de falar alguma coisa sobre a energia, produção de energia no nosso estado? O estado hoje é importador de energia. O Rio Grande do Sul hoje, né, e pode escrever, nós temos condições, se nós atuarmos proativamente, nós poderemos ser exportadores de energia. Eu citei no caso do lixo de Panambi, 7 mega. Só no lixo, Jaime, só no lixo, todo o estado pode produzir entre 250 e 300 megawatts. Só com lixo. Acabar de levar o lixo de Novo Hamburgo, não sei para onde é que está levando os aterros sanitários. Às vezes Minas do Camaquã. Minas do Leão. Minas do Leão, isso. Para aquele lado. 100 quilômetros, 200 quilômetros, a gente transportando lixo para lá. Esse lixo pode gerar emprego aqui, onde pega Novo Hamburgo, ele pode ser um polo, todos os municípios da volta podem arrecadar o lixo, cooperativas de reciclagem e depois o resto do lixo você transforma em energia. Eu tenho biomassa. Tem um investidor do calçado aqui dessa região que está com a planta para fazer peles de madeira na região de Jaquirana, São José dos Ausentes, lá para cima. Sabe por que ele não faz lá? Porque não tem energia. Bom, essa madeira pode gerar energia. Um projeto Pinheiro Machado, que nós estamos trabalhando, que a licença ambiental saiu no último dia 4, depois de mais de 3 anos, saiu a licença ambiental, fazer uma planta de peles de madeira Pinheiro Machado. 70 mil hectares de madeira vai gerar 50 megawatts de energia, só com os tocos e com os galhos. Toco e galho, e o tronco da madeira vai ser exportado para a Europa, para a China e para o Japão. Iguais a esse projeto, eu tenho 5 projetos para fazer no Rio Grande do Sul, 5. Ali são 250 megawatts de energia. No Rio Uruguai, eu tenho 2 mega barragens para fazer. Rio Uruguai, na divisa com a Argentina. Agora, um processo lá, em cima de uma ação do Ministério Público Federal, entrou e travou o estudo da barragem, porque tinha um alague dentro de um parque ecológico, lá no Parque do Turvo, 20 hectares mais ou menos de alague, numa área de 17.490 hectares. 17 mil hectares, alaga 20. O projeto foi parado. O Estado tem que se interessar nas questões e não deixar que isso seja um impeditivo para gerar 2.000 megawatts de energia. Nós temos ali mais de 5 bilhões e meio de dólares de investimento, 38 mil empregos. E eu estou perdendo isso. Vocês não sabiam? Eu quero dizer, essas ações tem aqui no Rio Grande do Sul. É só o que eu tenho que estar em cima. Eu tenho a Procuradoria do Estado, tem que me ajudar nesse processo aqui. Bom, eu sei que isso é um problema. Eu tenho que resolver esse impasse. Então, eu tenho eólica. Os parques eólicos que nós temos aqui no litoral, ou que eu tenho na fronteira, que tenho lá na Zona Sul, tem parques eólicos hoje aqui no estado. Então, eu tenho eólica, solar, biomassa, lixo, enfim, hídricas. Tu pega essas PCHs, pequenas PCH, 70, 80 PCH, travada no estado por falta de licença ambiental. Tem investidor, tem gente, pode escrever. Nós vamos montar um programa que o Rio Grande do Sul será exportador de energia e não importador de energia. Eu vou lá em Rio Grande,
Tem uma usina lá para fazer um gás, que tem gás ali na região, gás, 1.000 e tantos megawatts. Tem tantas coisas para fazer no Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Sul ser exportador e não importador de energia. Então, tem saídas na área da logística, na área da energia, na questão tributária, na questão do meio ambiente, sei lá. Vamos facilitar a vida para que os investidores possam vir ao Rio Grande do Sul e terem gosto de investir aqui e gerar empregos para nós tirarmos os mais de 500 mil irmãos nossos que estão desempregados hoje, atrair os investimentos, né, para que as regiões possam crescer, como é o Vale do Calçado, como já foi extremamente importante na produção de calçado, possa voltar a ser o orgulho que foi dessa região na produção de calçado. Esse é um exemplo de tantos que a gente possa apresentar no Rio Grande do Sul. Pré-candidato, o senhor tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. A nossa conversa fluiu bastante e por questão de igualdade de tempo com os outros pré-candidatos. Foi um grande prazer, Jaime, estar aqui na TV Câmara de Novo Hamburgo, no programa Domínio Público. Um abraço a você, a todos os telespectadores, aos nossos vereadores, o vereador Issúrio Vlades, que é o vice-presidente dessa casa aqui, meu parceiro, o deputado Fichinha, Renato Molli, meus companheiros de jornada de muitos anos, né, é um orgulho estar com eles também, o Leonardo, é o nosso coordenador regional, o Ivan Carlos, que é o presidente do nosso partido. Então, aos progressistas da região e também aos investidores, dizer que nós precisamos que vocês acreditem no Rio Grande do Sul. E um ponto importante, quando 62% dos jovens do Brasil querem ir embora do Brasil, o meu compromisso é levantar a autoestima do povo do Rio Grande do Sul e dizer que o Estado tem jeito. É isso que nós queremos fazer. Muito obrigado, Jaime. Obrigado, deputado. O programa de hoje encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do pré-candidato ao governo gaúcho, o deputado federal Luiz Carlos Reis, do Progressistas. A próxima entrevista irá ao ar no dia 10 de agosto. Lembramos que o programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal TV Câmara NH e no Facebook, na página TV Câmara NH. Até a próxima sexta.